Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, finalmente boas notícias, né? Às vésperas da Libertadores, em que o São Paulo vai estrear e o planejamento do São Paulo está caminhando muito para essa Libertadores, né? Para fazer um bom trabalho nessa temporada de 2024. Então, finalmente boas notícias com um período ruim que nós não deveríamos estar passando, né? O técnico Thiago Carpini deve sair do São Paulo muito em breve, né? Nós estamos contando com isso. Vem aquela história, eles vão chegar pra mim e te digo, peraí, a diretoria bancou e tal. Mas não é assim, a gente sabe que é uma linha muito tênue, né? É uma situação muito delicada entre a permanência do técnico Thiago Carpini no São Paulo pelo cenário, né? Um time da grandeza do São Paulo e o Thiago Carpini vendo o trabalho que ele não tá fazendo e o histórico, o histórico de técnicos no Brasil, né? Como é que funciona? É muito imediato, é muito rápido. Mas o Thiago Carpini é um dos que a gente, infelizmente, já vimos, né, que infelizmente não serve. Então, por mais que a diretoria tenha falado isso para não humilhar o cara, né, para não deixar, também é muito chato você chegar e porque a diretoria não tinha os planos de demitir ele logo no Campeonato Paulista. Para mim tinha que ter demitido logo contra o Ituano, né? Acho que para a maioria ali foi onde nós vimos, né? E eu falo isso mediante a classificação. Mesmo na classificação eu falei, para mim ele precisa sair. Infelizmente não serve. Nada contra a pessoa, tá? Infelizmente não serve, precisa sair. Já no jogo contra o Ituano. Aí a diretoria resolveu continuar, bancou contra o Novo Horizontino, eliminado pro Novo Horizontino. E agora, vocês perguntarem, te digo, dá a sua opinião aí. Minha opinião é que ele tá a um jogo de ser demitido do São Paulo, tá? Se não ganhar o próximo já, não. Se não ganhar na Libertadores aí, já está demitido. A diretoria falou aquilo porque acho que era uma questão humana, né? Até uma questão humana para não expor tanto, para, sabe, chegar e acho que a diretoria fez certo, não de bancá-lo, mas de chegar e falar, não, peraí, não é assim, porque senão vai dar uma queimada, né? Acho que a diretoria tem que ser um pouco mais profissional do que nós, torcedores, que chegamos aqui, porque por nós ele já não deixa nem dar coletiva e tal. Nós temos que ser um pouco mais razoáveis também, e isso se aplica a mim. É claro que eu quero ele fora, ele precisa sair o quanto antes do São Paulo. Demitisse, né, nesse período que não teve jogo. Inventasse uma discussão, não agradou e tal, e demite. De uma forma mais leve, mais suave. Naquele momento que o Novo Horizontino, espera 4, 5 dias e demite. Não joga jogo fora, né? Não, tá vendo? Jogou fora contra o Novo Horizontino, jogou um campeonato. Foi igual aquela partida contra o Botafogo no começo do Campeonato Brasileiro que eu falei aqui. Vai manter o Rogério Ceni pra quê? Só pra jogar a partida no lixo, né? Então, mas, galera, a boa, eu acabei me estendendo nesse assunto. A boa é que muito provavelmente ele já está fora do São Paulo, um técnico que nós demos mais moral do que deveria, né? Tentamos abraçar mais do que deveria, sem ele ter nos mostrado, sem ele não ter nos dado nada, né? E a gente ali, não, acredito que o sentimento da galera, de todo mundo, logo quando ele chegou, foi, não, ele é novão, tem uma proposta ideal, uma proposta legal e tal, pode ser que dê certo. A gente sabia dos problemas que poderiam acontecer e aconteceram todos, né? Falta de experiência, falta de capacidade, falta de comando, mas nós abraçamos ele, demos mais moral do que deveria e resultou nisso numa vergonha no Campeonato Paulista em que a diretoria precisa corrigir agora, mas para mim ele já está basicamente demitido, tá? E aí o que acontece? O que nos dá esperança, além de toda essa história do Thiago Carpini? A diretoria de São Paulo prepara um bote muito interessante, acredito eu que em relação a técnico, vou explicar isso mais para frente para vocês aí, envolvendo o nome do Luiz Castro. A diretoria de São Paulo faz coisas boas extra-campo, como agora já acabou de receber a Libra, né, uma parte da Libra, 63 milhões, né, já pela Libra. Então o São Paulo tem melhorado demais. E olhando todo esse cenário, todo esse panorama da situação, nós temos um lampejo de esperança em campo. Porque, gente, ó, presta atenção. Nós nunca estivemos com um elenco tão forte. Falo desses anos péssimos que nós vivemos pra cá, com o Aidar, com o Leco. Nunca tivemos um elenco tão bom igual tem hoje. O São Paulo, o Júlio Casares fez coisas... Gente, isso tem que ser falado. O Júlio Casares fez coisas espetaculares extra-campo. Como a troca da New Balance pela Adidas, independente do material, tá? Eu gostava do design da Adidas. Isso não importa muito, né? Mas ali, naquele momento, nós queríamos a Adidas fora. Estava uma situação conturbada em que nós parecia que a Adidas não estava sendo tão legal, tão profissional como o São Paulo. Então, a troca da Adidas foi boa. Tá reformando o córrego do Morumbi. Isso não tem a ver com o Casares, mas
o Casares ele é um cara forte politicamente falando, né? Tem o Morumbis aí da Mondelez, que é uma forma de ganhar dinheiro. Nós ganhamos a Copa do Brasil com um trabalho que não dá pra tirar o protagonismo do Júlio Casares na contratação do Dorival e do elenco, mantendo o elenco e trazendo o Lucas e o Rames. Tudo bem que o Rames não jogou, mas trouxe. Superbet, né? Trocou patrocínio master. Então o Casares ele fez muito mais coisas. Ele melhorou muito mais o marketing do São Paulo. Ele peitou as instituições, foi pra cima do Palmeiras naquela partida roubada, naquele escárnio. Então, eu acho que estruturalmente falando, é claro que não tá perfeito, é claro que falta muita coisa, é claro que ainda tem dívida, mas comparando de uns anos pra cá, estruturalmente falando, o São Paulo é outro. São Paulo hoje ele é muito melhor, muito mais bem preparado, tem uma proposta e tem elenco. E aí nós não temos o técnico. Mas que já está para ser trocado. Acreditem em mim. Te digo que ele já bancou. Você fala, gente, acreditem em mim. Me cobrem daqui a pouco. Daqui a pouco está um jogo. Se não ganhar... Nossa, gente, ó. Eu não vou cravar aqui, tá? Mas se não ganhar, tá basicamente demitido. O Carpini já está demitido do São Paulo. É só uma questão de tempo. Vamos torcer para que não perca mais... Porque o São Paulo não perca tempo. Tempo em relação a esse treinador. Já vou falar em quem trazer. Duas coisas que animam demais. Demais. Juliano Galopo ganha a 8 do Luan. É claro, te digo, isso é simbólico, o técnico não coloca, mas dá uma esperança. O Galopo é um cara que, assim como o Bobadilha, o Ferrarese e muitos outros, até mesmo o Rames Rodrigues, que de forma inexplicável não tem chance nesse time de São Paulo, quando é colocado, joga bem e para de ser colocado, né? Aí o que eles fazem? O que os técnicos fazem pra não colocar o Galo? Porque não dá pra entender, né? Rogério Ceni colocava ele de falso 9, que era ridículo, né? De centroavante. Não era nem falso 9, era centroavante. Uma babaquice, né? Uma coisa ridícula, né? Uma saia justa. Que quando o Dorival chegou, ele nem entendeu. Tudo bem que o Dorival não trabalhou com o Galo, mas quando ele chegou, teve uma das coletivas, quando o Dorival chegou, ele falou: gente, o futebol não é assim. Não é pra machucar tanto. Aí ele falava, o jogador ali, eu não entendo ele naquela posição. O Dorival tentava não dar no meio de um trabalho de louco que estava sendo feito tecnicamente do São Paulo. Então nós temos muito azar com o técnico. Muito azar. E quando o Rogério veio, eu queria, viu? Quando o Rogério veio, de novo, ponto pro Casares. Porque naquele momento que o Rogério veio, eu queria o Rogério. Só que é um trabalho ridículo, né? Como é que a gente vai imaginar que o cara vai... Pra mim, ele não tava nem no juízo perfeito dele. Isso é opinião, tá? Então, aí veio o Dorival. Beleza. Sensacional. Então, agora o Carpini. O Galopo ainda fez gol com o Rogério. Agora, o Galopo com o Carpini tava jogando muito bem. O jogo do Mirassol, em que nós somos meio que garfados também. O Galopo foi o protagonista da partida, fez dois, né? Um de pênalti. O Galopo fez os dois. Um de pênalti e um outro golaço, que foi anulado de uma forma ridícula. E aí depois, tira o Galopo, né? Porque o Galopo, vocês podem reparar. Tidico, ele é meio atacante, ele é mais atacante, não sei o que. Independente. Ele tava jogando nesses jogos, os jogos que ele vai bem, ele tava jogando de forma centralizada. Não enfiado na área, mas um meio atacante, né? Um meio atacante fluindo bastante, pisando bastante na área, de forma centralizada. Vindo de trás, porque o Galopo ele pisa muito bem na área. Ele não é tão alto, mas ele cabeceia muito bem também. Então é fácil enxergar. Aí ele passa a colocar o Galopo muito para a esquerda, basicamente com ponta esquerda. Aí o Galopo não rende, ele para de colocar o Galopo. Então falta muito e não é que e eu sei que vocês sabem disso, que não é um segredo. Não é um segredo de estado, não precisa de muito, não precisa ser o Tele Santana para enxergar isso. Você precisa não posicionar, só não posicionar o cara na pior, né? Então, gente, a boa é que o Galopo recebe a 8, que era do Luan, e pra mim isso dá um gás novo pro Galopo e pra nós, né? E uma suposta demissão que pra mim já tá demitido, esse técnico saindo, ou esse projeto de técnico saindo, o Galopo tenha mais espaço, possa mostrar, porque a gente sabe que é um jogador competente. Não pode não ser do nível... Ele é novinho, pode não ser do nível do Rames, do Lucas, beleza ainda, mas o Galopo sempre jogou bem pelo São Paulo. O Galopo nunca teve uma sequência de 8 jogos igual o Alisson, igual o Nestor tem aí. O próprio Caleri, o Lucas, o Rato, dá a sequência que esses caras tiveram pro Galopo também. O Galopo é bom de bola. Então eu tô animado com isso. Gente, tem uma outra em cima do Rames Rodrigues também. Essa é bem curiosa, né? Porque o Rames, ele
na propaganda da Comebol, aparece o Rames com a camisa do São Paulo. E a Comebol, claramente, ou eles estão muito desligados lá, ou eles sabem de tudo que tá rolando, né? Essa situação patética, né, que infelizmente está acontecendo no São Paulo, em que aqui o cara não joga, nós estamos sendo eliminados para o Novo Horizontino, exemplo, tá? Né? Nós estamos sendo eliminados para o Novo Horizontino, perdendo para a Ponte Preta, e o Rames Rodrigues não pode jogar no São Paulo. Na Colômbia ele chega e destrói. Chega e joga muito contra a Romênia, contra a Espanha, né? Aqui ele não pode jogar. Então a Comebol, é claro que eles sabem disso ou estão muito desligados, colocaram o Rames, o que deu uma polêmica. Mas, vamos olhar pelo nosso lado e vamos acreditar no melhor, que muito provavelmente esse técnico saia do São Paulo e o Rames Rodrigues jogue. Uma vez que não dá mais para carregar esse discurso patético, mentiroso, que prejudica o São Paulo, de que o Rames não tem intensidade, de que o Rames não pode jogar, né, por conta do físico. Porque, de novo, a mentira foi desmascarada, é desmascarada dia após dia envolvendo o Rames Rodrigues. E galera, essa do Luiz Castro também. Luiz Castro vira volta pro radar do São Paulo, né? Uma coisa assim muito legal de nós pensarmos. O Júlio Casares, a gente sabe que o Júlio adora essas contratações bombásticas e nós podemos esperar com as contratações que ele trouxe, que ele vai trazer ainda de lateral esquerdo, por exemplo, nós também podemos esperar um técnico bombástico, uma vez que o Carpini já está basicamente fora do São Paulo. E aí, por que o Luiz Castro vira um nome muito interessante para o São Paulo? Porque nós imaginávamos, Luiz Castro tá lá, não dá para saber como é que vai ser o futuro dele lá. Aí a gente imaginava que o Botafogo ia para cima, e o Botafogo tava indo. Até mesmo, eu acredito em até um relacionamento legal do Textor com o Luiz Castro. Só que assim, o Botafogo está muito forte em cima do Pedro Martins. Então, possivelmente, o Luiz Castro está descartado do Botafogo, o que para mim colocaria o São Paulo muito forte na jogada pelo Luiz Castro. Por conta de uma possível volta do Luiz Castro pro Botafogo, que nós estávamos imaginando, mas agora mudou tudo, uma reviravolta pesadíssima do Botafogo para contratar o Pedro Martins. E tem no Wikipedia aí, no Wikipédia, eu acho que tá errado, tá? Mas no Wikipedia o Pedro Martins já é técnico do Botafogo. Ainda não foi anunciado, não foi contratado, pode estar errado. Mas é estranho e o Botafogo já tem muitos jornalistas do Botafogo falando que o Pedro Martins é um dos nomes já para ser anunciado, aparentemente muito próximo do Botafogo. E aí por isso o Luiz Castro voltaria ao radar do São Paulo, uma vez que o São Paulo precisa de um treinador, acho que tá na hora de um treinador gringo e o Casares olha muito para esses caras de grande expressão para fazer contratações bombásticas, porque o Casares adora esse tipo de coisa e ajuda o São Paulo, que é muito necessário. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Galera, o vídeo de hoje foi esse, vão comentando aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.